Aleluia. Amados, eu vou compartilhar a palavra de Deus com você hoje, ter essa honra, e eu quero que você preste muita atenção nos próximos minutos, que você receba revelação da parte de Deus ao seu coração. O Senhor é tão bom conosco, e nós precisamos de ter a nossa mente a cada domingo, a cada momento da nossa vida, renovada. Romanos capítulo 12 diz que nós somos transformados de dentro para fora, na medida que a palavra de Deus é liberada a nós, e dessa maneira é que você vai poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos crentes, salvos, nascidos de novo, ainda não estão provando da vida perfeita, boa e agradável da parte de Deus, em muitas áreas da sua vida, porque ainda não compreenderam aquela verdade fundamental e poderosa que traz a libertação. E é por isso que nós insistimos, para que você compreenda, é através da palavra de Deus, a cada domingo, a cada momento, que a sua fé será consolidada, fortalecida, estabelecida, fortificada, para que quando as lutas, as tempestades vierem, você possa se manter inabalável, permanecer inabalável, depois de ter vencido tudo. Quantos dizem amém? Isso é tão fundamental, amados. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Você sabe, a vontade de Deus e a provisão de Deus é que o pecado não tenha nenhum domínio sobre a sua vida, porque você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 14. A Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos repetir juntos no 3, você pode declarar comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e bem alto, vai. Porque o pecado, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você pode dizer: pastor, por que essa questão de não estar debaixo do pecado é tão importante na minha vida? Porque o pecado, ele é comida da serpente, que acontece na sua carne. Todas as vezes que você é tomado por uma escravidão de pecados, demônios se alimentam. Eles são sanguessugas, eles sugam a sua vida. Deus não tem para você viver debaixo de uma escravidão. Quem está preso no pecado está todos os dias debaixo de uma cobrança, porque o salário do pecado é a morte. A morte tem muitas faces. A morte pode ser depressão, angústia, medos, problemas de toda sorte que te acometem, e você vive uma vida de luta, tentando se livrar daquilo, mas não consegue. Mas a provisão de Deus é para que você seja completamente livre, mas não na sua força. É uma promessa muito poderosa. Por quê? Porque ela quita a dívida que constava contra você, na sua consciência, diante de Deus. Ela quita a sua dívida de erro, e o inimigo não pode requerer coisa alguma de você. O Senhor quer que você viva completamente livre, completamente livre. É uma promessa poderosa. Mas, no entanto, essa promessa, ela vem junto com uma condição. Ela exige uma condição, e a condição que ela coloca é que, para que você viva uma vida completamente livre de todas essas amarras do inferno e do pecado na sua vida, é que você não pode permanecer debaixo da lei. Você não pode permanecer debaixo da lei. Deixa eu dizer algo, querido. Não julgue saber tudo desse assunto, porque você talvez já tenha ouvido há muitos domingos. Esse é o Evangelho. E você precisa continuar ouvindo, e ouvindo um pouco mais. E enquanto você ouve, você deve falar: Senhor, fala comigo, abre um pouco mais os meus olhos. Eu não quero nenhuma unha do pecado, nem do diabo na minha vida, nem na minha casa. Quantos dizem amém por isso? Por isso nós precisamos tanto prestar atenção nisso. Agora, o que é a definição básica da lei? A lei é uma demanda, é uma exigência que é feita da parte de Deus contra o homem. A lei exige, a lei tem uma demanda com você. Então, porque você não está debaixo
da demanda de Deus, como diz Paulo, e sim do seu favor e suprimento, o pecado não tem domínio sobre você. Uma vez que Deus me tirou dessa demanda, porque em Cristo Ele quitou a dívida, e Ele me colocou debaixo do seu favor imerecido, eu não tenho mais que viver debaixo da escravidão do pecado. Eu estou livre disso. Essa revelação é que te coloca nessa posição de vitória. A cada manhã, quando você acordar, lembre-se de que Deus não está demandando algo com você. Tem irmãos que acordam de manhã e o que está no coração dele é um boleto para pagar contra Deus. E aquilo angustia você. É uma sensação. Às vezes você acorda, tem uma angústia que não sabe nem de onde que vem. Não sei se você já acordou assim angustiado sem saber o motivo. É um boleto espiritual te cobrando da parte do inferno. Não é Deus. Não é Deus. Quando você acordar de manhã, não veja um boleto espiritual para pagar. Veja uma conta que não pode ser gasta. Tamanha é a abundância dela a seu favor da parte de Deus. Quando você acordar de manhã, mesmo que você não esteja no momento bom ou tenha errado, acorda de manhã e fala: Senhor, eu sei que não ando muito bem, mas eu estou lavado pelo seu sangue e consciente de que o Senhor não está zangado comigo, e o Senhor é o meu supridor, e o Senhor vai me tirar desse momento que eu estou e vai me levar para o centro da sua vontade. Quantos dizem amém? É importante que a cada manhã você viva com essa santa consciência. Por quê? Porque cada mandamento da lei é uma exigência ou uma demanda divina. E nós não estamos mais debaixo desse tipo de relação com Deus. É isso que o Novo Testamento nos afirma. Porque a graça de Deus não é uma exigência. A graça de Deus é um suprimento. Não é uma cobrança. Não é um monte de coisa que eu tenho que fazer no meu relacionamento com Deus, para que eu possa ter a certeza de que Deus está comigo. Evidente que as suas demandas divinas serão supridas. Eu vou te falar daqui a pouco. Você pode dizer: pastor, será que não tem nenhuma exigência de Deus mais para mim? Tem, mas todas elas são supridas pela provisão de Deus. É isso que nós precisamos compreender, e o meu encargo é para que você entenda hoje. As pessoas ouvem a gente falar isso, ela fala: então eu posso viver a vida de qualquer jeito. Não, você não vai viver de qualquer jeito. Você vai cumprir as coisas, as exigências de Deus, mas não será mais pesado, porque será o suprimento de Deus na sua vida, que operando em você de dentro para fora, te leva a viver uma vida que agrada o coração de Deus, te deixa livre da opressão do inimigo e te coloca na posição de fé e de vitória. Quem está me entendendo aqui? Portanto, nós temos clareza disso. A minha pergunta é justamente isso: você tem vivido debaixo de alguma sensação de que Deus está demandando algo com você? Tem algo que tem apertado o seu coração? Você tem uma sensação de demanda? Por quê, pastor, essa pergunta é importante? Porque quem vive debaixo de uma constante demanda, acontece um problema muito ruim. Você se torna um cobrador daqueles que vivem perto de você. Quem se sente cobrado, cobra. Cobra da mulher, cobra do marido, cobra dos filhos, cobra do pai, da mãe, cobra. Você se torna uma pessoa muito difícil de se conviver. Pessoas debaixo de cobrança se tornam difíceis de ficar do lado dela. Porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém que todo tempo cobra. E isso atrapalha os seus relacionamentos. Isso fecha portas. Isso faz mal para você, porque você se sente abandonado. Talvez você possa dizer: pastor, misericórdia, eu acho que eu sou difícil. Eu não vou te perguntar, não estou aqui para te condenar. Só estou te contando o porquê que às vezes está difícil de viver do seu lado. Por que você perde uma amizade, perde outra. Pessoas queridas que se afastaram, você luta, você não quer isso. Qual que é o problema? A cobrança. Quem não perdoa
não consegue perdoar. Quem abusa é porque foi abusado. Mas quem está perdoado, perdoa. Quem não tem cobrança, não cobra. Percebe? Quando você deixa Deus tocar na raiz do problema, vão mudar. Não fique se condenando, é o meu temperamento, nós somos filho disso, filho daquilo, de qual país, sei lá o que, italiano, português, lá em casa é assim, cabeça quente. Não, você é da família de Deus. Você não é do Brasil, nem da Itália, nem do seu lugar, você é do céu. E é a graça de Deus que vai tirar a cobrança de cima de você, para que você viva em paz. Não há... eu sei, como eu disse, você está perguntando, pastor, mas não há certas demandas que Deus coloca para nós? Sim, porém, você tem que lembrar que pela graça de Deus, a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Deus ama a honestidade da sua oração. Se você sabe que você precisa estar com Ele, mas não tem vontade, pastor, eu sou honesto, tenho vergonha de falar, mas eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, às vezes eu não tenho vontade nem de vir para o culto, mas eu sei que eu preciso, mas ao tentar fazer isso fica pesado. Ora, fala, Senhor, opera em mim o teu querer, opera fome pela palavra, pela tua presença, gera em mim, no meu coração. Nada na vida cristã deveria ser feito na força do seu braço, mas tudo você deve invocar o suprimento de Deus, para operar em você o querer e o realizar. Quem está me entendendo aqui? Deus muda o seu coração, Deus começa a colocar vontades no seu coração, Deus começa a operar o querer na sua vida. A sua graça, ela vem para suprir você completamente, porque a lei é uma demanda, mas a graça é um suprimento. Tudo que você precisa está nela. Eventualmente, percebo que eu estou impaciente. Eu não fico tentando me tornar paciente. E quando eu estou impaciente, quanto mais alguém fala, mais irritado eu fico com a minha mulher, com meus filhos. Eu paro naquele momento, falo, Senhor, me supre com a sua paciência. A minha acabou, me dá graça nessa situação, me dá graça. Às vezes ninguém tem culpa de nada daquilo, mas está lá. Eu imagino que não é só comigo. O seu problema é que você fica tentando lidar com a demanda, e você precisa aprender a lidar com o suprimento. A impaciência veio, o descontrole, a raiva. A Bíblia fala, invoca o Senhor que opera em você, porque a Bíblia diz que os frutos do Espírito é o amor, a paciência, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. E contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque vem do Espírito. Quando a paciência de Deus vem, quando a longanimidade de Deus opera, quando a bondade opera, quando o domínio próprio do Espírito opera, é inacreditável. Você fala, como é que pode qualquer coisinha me deixar mais nervoso, agora nada está conseguindo me tirar do sério. Sabe o que é isso? O suprimento da graça de Deus. Oh Senhor, alguém aqui precisa disso todo dia? Eu preciso disso todo dia. Eu só estou te ensinando. Experimenta, da próxima vez para de tentar e pede o suprimento para você ver. Você vai ver Deus operar no seu coração. Então, em Romanos capítulo 7, é um capítulo poderosíssimo da palavra de Deus, porque Romanos 7 é o capítulo da libertação da lei. E não pense que se trata de uma mera curiosidade bíblica. Na verdade, é o abrir dos nossos olhos para uma vida plena e abundante. Você deveria ler várias vezes em oração, pedindo a Deus revelação, porque é o capítulo mais importante da libertação da lei, e que nos leva a viver uma vida em paz, porque tira o peso da cobrança, tira o preço da demanda. Na verdade, queridos, libertação da lei, ouça, é a libertação da obrigação de ter que agradar a Deus. Fala, pastor, mas como assim? Você sabe, quando você entende o suprimento da graça, você vai amar a Deus,
mas não mais porque é obrigado, mas porque Ele te amou primeiro. Eu abençoo a minha mulher, mas não para conquistar o amor dela, mas porque eu sei que ela já me ama, eu a agrado. É uma inversão completa. A lei, qual que é o primeiro mandamento da lei? Quem é que sabe? Eu te ordeno, amarás o Senhor teu Deus. Mas essa ordem não funciona. Você não tem uma chavinha lá dentro de você que de repente você está amando. E também não adianta ficar mandando um homem obrigadamente amar a sua mulher. Eu te ordeno, agora vai lá, beija ela, fala para ela que ama. Isso é uma relação estranha, fria, não é genuína. Mas aí você vem para a graça, e a primeira declaração da graça, veja, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento e toda a sua alma. O homem não é capaz de amar a Deus completamente. Então Deus vem com a sua graça, e lá na cruz Ele nos ama com toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que Ele é, entregando o seu próprio Filho e suprindo a maior demanda da religião, a obrigação de ter que amar a Deus. Quando Ele nos ama de uma maneira plena, essa demanda é resolvida, porque agora eu vivo com essa consciência. Então, Paulo usa o exemplo aqui do casamento. Romanos capítulo 7, verso 1. Olha o que diz, preste atenção. Porventura ignorais, irmãos, pois falo dos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo está usando uma analogia. Suponhamos que você é uma moça solteira, todos nós, e está querendo um homem maravilhoso para se casar, e você está buscando um casamento, e aparece um homem incrível. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele não erra, ele é super correto, e você olha para ele e fala: nossa, que homem perfeito, não consigo ver erro nele, vou casar com ele. E você se casa. Esse homem é o Senhor Lei. Ele de fato é perfeito, ele de fato não erra, nele não há falhas. A lei é perfeita, a lei é eterna, não há problemas na lei. Mas aí você, então, sabe disso. No primeiro dia, na primeira semana, você procura deixar a casa toda arrumada, as roupas arrumadas, a sala limpa, a casa, você faz o seu melhor. Mas quando ele chega, e você está feliz achando que vai ser aprovada, e vem alegre dar um abraço no seu marido, antes que ele te abrace, ele fala: olha aquela telha de aranha, que coisa horrorosa, você não limpou direito, olha essas roupas, você não combinou as cuecas da mesma cor na gaveta, e essa pasta de dente que está espremida de uma maneira errada. Veja, está tudo certo, ele não está cobrando nada de errado. O problema é que você não consegue, você tenta outro dia e outro dia, mas quanto mais você tenta, você acorda cedo, prepara o café da manhã, 6h30 está pronto, ele fala: eu tomo café às 5, minha querida. Se ele está clamando, imagina a mulher dele. Olha para cá,
Percebe? E você fica em crise, que você fala: meu Deus do céu, puxa vida, ele é perfeito, mas eu não aguento ele. Eu vou largar, não dá, está te esmagando. Você achou que era boa até casar com ele. E tudo que ele está exigindo, se você vai olhar, está correto, mas você não é capaz de estar casado. E você vive uma vida infernal com um homem perfeito, mas que está te esmagando. Assim é a vida de muito crente. Ele vive uma demanda impagável. Por quê? Porque ele olha para as... Não vou nem falar dos 613 mandamentos da lei, porque está no contrato do casamento. É que você não leu. No dia que você casou com ele, falou assim: ó, isso aqui são as exigências para estar casado comigo. Mas você estava tão apaixonada, né, que você embarcou sem ler o papelzinho de 613. Você leu só o resumo, 10. Mas nas 10, logo na segunda ou terceira, você já errou toda hora. Não cobiçarás o carro da vizinha, a roupa da outra que passou. Já caiu. E ele te pegou em todas. E você agora está vivendo uma vida horrorosa. E você pensa: eu vou largar desse homem. Só que você é crente. E você vai e fala: se você largar e casar com outro, você se torna adúltera. Você vai viver no pecado. Aí você quer morrer. Fala: meu Deus, eu não posso largar, não posso casar com outro, porque a Bíblia proíbe, esse marido está me esmagando. Esse marido é a lei. É você tentar viver com Deus, cumprindo tudo que tem que ser cumprido, cada vírgula, cada detalhe, honestamente, com todas as suas forças. Mas toda hora que você erra, ele cobra, ele aponta o erro, e você fica angustiado, que vale para homem e para mulher essa ilustração. E você pensa: não tem jeito. Você fala: Senhor, como é que eu faço? Eu preciso, não dá, eu preciso casar com outro homem. Mas eu entendi, eu não posso fazer isso, porque é contra. Tem alguma brecha? E aí você lê que diz assim: bom, só é possível você casar com outro homem se ele morrer. Aí você fala: eu já vi algumas macumba gospel. Um dia eu encontrei uma irmã que ela estava orando para matar o marido dela. Eu falei: minha filha, você precisa nascer de novo, né? Que coisa horrorosa. Mas você vai olhar, esse marido é tão perfeito que ele não morre. A lei é eterna, a lei não pode morrer, é impossível. Você fala: se a lei não pode morrer e eu não aguento viver com esse homem, como que eu faço? A Bíblia fala: a outra saída é você morrer. Se fosse possível você morrer e nascer de novo outra pessoa, aí você pode casar com quem você quiser, porque é outra pessoa. Deus nos ama. A lei é boa, é perfeita, mas havia um problema: o seu povo era imperfeito. O marido, lei, é perfeito, mas a mulher, igreja, não consegue. É pesado demais. E a vida vira uma angústia. É a vida de muitos irmãos, estão vivendo casados, salvos, mas angustiados, pesados, porque estão tentando ser uma boa mulher, um bom marido, um bom filho, um bom líder, um bom pastor, mas nada é suficiente. E todo o tempo há uma cobrança no seu coração e na sua mente, que rouba a sua fé, porque te mostra as suas falhas e as suas incapacidades, e você se sente aquém com Deus, uma demanda constante, uma cobrança que te enlouquece. Eu acho que a pior fatura que existe é a da religião. Mas porque o Senhor nos ama, Ele então resolve morrer no nosso lugar, para que, se você crê, você pode morrer com Ele. E Paulo usa essa ilustração. Como a lei, que é o marido eterno que não pode morrer, então morro eu em Cristo. No momento que você crê nisso, o velho homem, a velha mulher incompetente de permanecer naquele casamento, morre. E Paulo vem agora nesse capítulo e diz: então, uma vez que você morreu em Cristo, você está livre desse casamento
com o Senhor lei. Quantos dizem glória a Deus? Você está livre do jugo, você está livre do fardo, mas agora você encontra Cristo, a graça, e você se casa com Ele, e você fala: que bom, aleluia, casei com a graça, glória a Deus. Mas na sua cabeça talvez, você pensa que a graça é algo desleixado, aceita qualquer coisa, não tem exigência nenhuma, baixou o padrão, pelo menos você feliz. Eu encontro pessoas que sutilmente, pastores, querem me cutucar, e infelizmente, no espírito errado, às vezes brincam: e aí, como é que está lá na videira? Só na graça, né? Só na graça. Eu falo graças a Deus, porque nós somos um povinho terrível. Se fosse na lei, nós estávamos tudo morto. Eu faço de conta, deixo para lá. Mas eu percebo a ironia na maneira que a pessoa fala. Por quê? Porque na cabeça dele, talvez na sua, o marido, graça, topa qualquer coisa, não tem exigência nenhuma, baixou o nível da santidade. Aquele povo é mundano, quero ver. Coloca lá: não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não virarás do sinaleiro à esquerda na conversão proibida, não. Cai tudo. Quero ver se vai ter aquela multidão de gente lá, pregando. Vocês pregam e enche o prédio mesmo, caminho largo, e aí vai. Só que talvez esse seja o seu pensamento também. Talvez você fala: puxa vida, eu estou na graça, mas parece que a minha vida agora virou uma vida meio assim, um crente meio maionese. Não, deixa eu te dizer, o que você não sabe é que o dia que você casou com Cristo, e agora seu novo marido, que você é uma nova mulher, chega em casa, e você preparava café da manhã às 6 da manhã, e ele dizia que tomava café às 5, você estava enlouquecendo. Na primeira noite, logo cedo, você acorda apavorada, pensando que está casada com outro. Ai meu Deus, e o café da manhã? Já são 7 horas. E ele sorri para você. Você não leu direito. Eu não tomo café às 5, eu tomo às 4. Eu não gosto só das meias arrumadas, eu gosto dos lenços também. A minha casa não basta não ter telha de aranha, tem que estar brilhando. Você fala: pastor, que heresia é essa? Ouviste o que foi dito: não matarás. O seu antigo marido dizia isso para você. Eu, porém, te digo: se olhar para alguém com intenção impura, com ódio, já matou. Seu antigo marido dizia: não adulterarás. Eu, porém, te digo: se olhar para a mulher com intenção impura, já foi para a cama. Quem que é mais santo? Quem que é mais elevado? Fala para mim. Qual que é a diferença? Aí você já começa a dar batedeira. Meu Deus, agora eu não escapo, porque eu já morri, casei com outro, achei que ia salvar. Ele é mais santo que o primeiro, é mais elevado que o primeiro. Aí você começa a chorar. Ele ajoelha no pé da cama, coloca a mão no seu coração e fala: querida, calma. De fato, o meu padrão é muito mais elevado do que o primeiro. Só tem uma diferença entre eu e ele: tudo que eu cobro de você, eu faço no seu lugar. Pode descansar, porque além do meu café, eu já preparei o seu também. Estou trazendo na cama para você. Aleluia. Oh, diga glória a Deus, meu querido. Uau, você já estava angustiado aí na cadeira, hein? Pois é, percebe agora, a vida da graça não é inferior, ela é superior, mas Ele opera em nós o seu querer e o seu realizar, porque as suas obras, Ele as cumpre por nós. Aleluia. Não caia nesse argumento e nessa condenação, que infelizmente, irmãos amados que estão debaixo da escravidão da lei, vão te bombardear lá no seu trabalho, quando souberem que você é crente da videira.
se já não estão fazendo? Acusando você de um crente relaxado. Não, não. Você está unido com um homem maravilhoso, que é Cristo, que é 3 vezes santo, mas que opera em você o querer e o realizar, milagrosamente. Quando você descobre que Ele é tão maravilhoso, você não vai ter dificuldade de preparar café nem 4, nem 5, nem 6, porque você vai ser a esposa mais amada do mundo. E aí você não vai fazer porque é obrigado, mas porque é amado. As coisas se invertem completamente. E essa é uma verdade poderosa. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, uma vez que nós morremos, nós estamos livres da lei, e por isso podemos casar com outro, que é Cristo. Pastor, por que isso é importante? Preste atenção. Porque o casamento com a lei te deixa estéril. Por que na vida de muitos crentes, por mais que eles oram, jejuam e tentam fazer tudo certo, não tem fruto na vida dele? Não vai para frente, não prospera, não rompe, não tem fruto de alegria, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem vida, pessoas não se convertem, ele não vai para frente. Pá, eu não consigo entender, eu faço tudo certo, mas as coisas não acontecem, porque não existe verdadeira intimidade com a lei. Por quê, pastor? Porque a lei proibia. Olha para cá. Veja, quando você é casado, você entende o que eu estou falando. Para você ter filho, você tem que ter uma relação íntima com o seu cônjuge, senão não tem fruto no seu casamento. A lei proibia que alguém tocasse no leproso, porque qualquer pessoa que tocasse em alguém imundo ficava impuro cerimonialmente. A impureza daquela pessoa passava para você, e você não podia, então, estar ali na casa de Deus. Então, na verdade, o marido lei não pode dormir com uma mulher impura, porque se ele dormir com ela, ele ficaria impuro, e ele não pode. Uma vez que não tem intimidade, não tem fruto. É por isso que pessoas que vivem na lei não frutificam em nada na vida. Mas o que você não sabe é que na graça há uma inversão. Jesus desce do monte e a primeira pessoa que ele encontra é um leproso, que não podia ser tocado porque ficaria impuro. Mas a Bíblia diz, a Bíblia é tão linda, se você prestar atenção, a Bíblia não diz que simplesmente Jesus curou o leproso com meras palavras. A Bíblia diz assim, e tocando nele, o curou. Ela faz questão de dizer que ele tocou nele, porque na lei, quando você toca na lepra, você fica leproso, mas na graça, quando ele toca em nós, o leproso fica limpo. Na lei, o marido não pode dormir com a mulher para ter fruto, porque ela é impura e ele ficaria impuro. Mas na graça você pode ter intimidade genuína com o Espírito Santo, que vai fazer você frutificar no seu casamento, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, no seu trabalho. Os frutos vão aparecer, porque na graça de Deus, quando o seu marido, que é a graça, toca em você, você é transformado. Querido, assim como é impossível pular na água e não se molhar, é impossível tocar na graça e não ser purificado, e não frutificar. Não tente dar fruto, se relacione com o seu novo marido, a graça. O Senhor possa te mostrar algo poderoso nessa manhã. Paulo diz no verso 5 de Romanos 7, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Paulo diz que no tempo em que ele vivia no casamento com a lei, ele estava na carne, e o seu fruto era morte. Se você insiste em viver uma vida de demandas e de trocas,
o resultado de tudo que você fizer é morte. Alguém que está na carne está vivendo na lei. Nós sempre pensamos que alguém está na carne quando ele está no pecado, mas não é essa a ideia da Bíblia. A Bíblia está dizendo que quando você está tentando fazer trocas com Deus, você também está na lei, na carne. Viver na carne não é necessariamente viver no pecado, mas é viver no sistema de troca com Deus, de demandas com Deus. Todas as vezes que você tenta isso, você está na carne também. Ou seja, pelo seu esforço e merecimento próprio, você está tentando agradar a Deus e suprir as exigências de Deus. Então você está na carne. E nesse momento não há frutos na sua vida. Vai frutificar para o pecado. Olha o que diz o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então eu sei que muitas pessoas ficam angustiadas em muitas igrejas, e há muita pregação contra o pecado, e eu entendo o coração dos pregadores. Eu também sou contra o pecado. Eu só acho que não resolve mandar parar de pecar, porque o que a Bíblia está dizendo, que o pecado só é paralisado quando não tem lei. Quando você proíbe, não resolve. Não adianta proibir. Imagina que você tem um problema, escravidão de algum pecado, seja talvez a ira, talvez a fofoca, talvez a pornografia, e você fica muito mal porque você é crente. Você peca, mas aquilo te angustia. Aí você faz um propósito, domingo de ceia, se arrepende, pede perdão, toma ceia e fala assim: eu não vou fazer mais. E aí de manhã você acorda e fala: em nome de Jesus, eu faço um propósito, eu não vou fazer isso de novo. E você fica o dia inteiro lutando para não fazer. Mas quando você menos imagina, você cai. Você tenta de novo, tenta outra vez. Você não percebe que não resolve. Pastor, então o que eu preciso fazer? É quando o pecado bater a porta, quando a ira bater a porta, contra aquele hábito mal que você está lutando e não consegue mudar, bater a porta. Não tente mais, chame o seu marido. Fala para o Senhor: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode operar em mim o teu querer, o teu realizar. Isso me faz mal, eu não consigo lidar com isso, mas eu entrego nas suas mãos. E você vai começar a perceber que o Espírito de Deus vai começar a agir na sua vida. Por isso é que nós ensinamos a libertação da lei, porque quando o esforço humano se encontra com a lei, o resultado, diz Paulo, são as paixões pecaminosas. Mas quando ele encontra com a graça, o resultado é a libertação. É a libertação. A maneira de você vencer é entregando. Porque a Bíblia diz que sem lei está morto o pecado. Verso 6 diz: agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Nós fomos libertos da lei. Eu sei que muitas pessoas pensam que ser liberto da lei é ser liberto apenas das cerimônias, do templo e de outras partes da lei. Mas Paulo deixa claro que o que prendia ele, até mesmo, era a lei que também estava nos 10 mandamentos, porque ele diz: eu não saberia que estava pecando na cobiça, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então ele está falando dos 10 mandamentos também, e não de todas as outras coisas, excluindo os 10 mandamentos. Você foi liberto de tudo, querido. Quem está me entendendo? Pastor, mas eu ainda sinto cobiça. Não tente vencer, você está liberto da lei. Chama o seu marido, fala com o Senhor: eu não quero viver debaixo de cobiça, me liberta, Senhor. Não roubarás. Está liberto de não roubarás? Tá. Porque você não precisa roubar? Porque o seu marido é muito rico, ele te dá. Por que você não precisa cobiçar? Porque o seu marido pode todas as coisas, ele te dá. Fala com ele. Tudo que você falar com ele, haverá suprimento para você. Você não precisa mais entrar nessas demandas. Eu sei que há pessoas que vão te dizer que você é um antinomiano. Essa é uma palavrinha difícil que significa contra a lei.
Não, nós não somos contra a lei, mas nós somos pela lei, pelas razões pela qual ela foi dada. Por que que a lei foi dada? Pastor, você é contra a lei? Não, eu sou a favor da lei, para que ela cumpra o motivo pela qual ela foi dada. A lei foi dada para você descobrir que não é capaz de cumprir as exigências de Deus. A lei foi dada para você descobrir que você precisa dele para poder viver em paz e em vitória. Quem está me entendendo? Para que você chegue no seu fim e clame a ele. É isso que você precisa entender. Eu quero ir aqui para o meu final, para te mostrar então a sua verdadeira posição em Cristo. E o que é realmente a prostituição espiritual, a qual eu não quero que você viva. Preste atenção, olha para cá. Em primeiro lugar, você tem que entender então o suprimento do seu novo marido. Vou te dar um exemplo, olha para cá, eu estou encerrando. Só um minutinho. Quando a minha mulher vai no shopping, eu dou o meu cartão de crédito para ela. Aleluia. Eu até fiz um para ela, que cai na minha conta, e eu pago. Quando ela compra uma roupa para ela não está preocupada em pagar. Por quê? Ela não tem a demanda da dívida da compra que ela fez. Porque o cartão é de quem? É do marido dela. Então ela compra e desfruta, porque quem vai pagar sou eu. Está entendendo? Quando você se casa com esse marido que é a graça, ele te dá um cartão ilimitado. Não para você ser irresponsável, não é isso. É que tudo que você precisa, você fala com ele. Você não se preocupa, ele resolve. É por isso, esse cartão é o nome de Jesus. A vida cristã não é mais sobre você resolver as coisas, é sobre chamar o seu marido para suprir tudo o que você precisa. E todas as demandas, inclusive da sua relação com Deus. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo: meu marido resolve isso para mim. Eu não sou capaz de ser um marido perfeito, mas o Senhor opera em mim para que eu avance no meu casamento. Eu não sou capaz de ser uma mulher perfeita, mas eu tenho um marido que é Cristo, que está mudando a minha vida de dentro para fora. Eu não sou capaz de ser um empreendedor capaz, mas a habilidade do Espírito supre as minhas demandas. Eu não consigo às vezes caminhar na santidade que eu preciso, mas Ele é a minha santidade. Você começa a invocar o Senhor. No entanto, há um pecado pior. Olha para cá. A lei diz que se você estiver casada com um homem, olha para cá, e se deitar com outro, você comete adultério. Na nova aliança, nós estamos casados com Cristo, a graça. Todas as vezes que você tenta voltar para a lei, em alguma vírgula do que você precisa fazer para tentar agradar a Deus, você comete adultério espiritual. Porque estando casado com Cristo, está tentando relacionar de novo com o ex-marido, que é a lei. Muitos irmãos são preocupados com adultério espiritual. Ele existe. Quando você está na graça e tenta agradar a Deus na força do seu braço, para merecer qualquer coisa, você está caindo no adultério espiritual genuíno, que é tentar se relacionar com o seu antigo marido. Não faça isso. Não tente nenhuma vírgula. Você talvez não percebe, mas quando algo de errado acontece e você pensa: por quê? Eu fiz tudo certo. Ou você pergunta: o que eu fiz de errado para isso estar acontecendo? Você está na lei. Como assim o que você fez de errado? Você quer mesmo saber? Não faça essa pergunta. Porque talvez você não está vendo, mas nós sempre erramos. No entanto, o nosso marido, que é Cristo, nos supre. É melhor você dizer: Senhor, isso deu errado, provavelmente eu cometi algum erro, mas o Senhor é aquele que opera em mim o seu querer, o seu realizar. Vem agora ao meu socorro, muda a minha vida, me supre nessa demanda. E naquele momento, seu marido vai te socorrer.
E assim você vai realmente viver um casamento em verdadeira santidade, com a graça de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Como é sério isso aos olhos de Deus. Viver pelo esforço e pelo merecimento próprio é uma terrível infidelidade. Eu gostaria que você nesse um minutinho só, não deixe o estacionamento tirar você daqui. Ergue a sua mão para Deus. Fala com o Senhor: Pai, o Senhor é o meu marido, e a minha vida e as minhas demandas estão entregues nas tuas mãos. Eu descanso em ti. Você pode orar agora? Entrega todas as suas demandas. Fala para o Senhor: eu não vou viver com o antigo marido, eu não vou viver em adultério, eu vou viver somente na dependência da graça de Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesta manhã, para que os seus olhos sejam abertos, para que eles percebam que estão libertos do antigo casamento com a lei, não precisam mais tentar agradar o Senhor, não precisam mais tentar cumprir os mandamentos, não porque eles não existem, mas porque o Senhor, pelo teu Espírito, está cumprindo tudo em nós. Ó Deus, o Senhor está operando em nós o seu querer, o seu realizar agora mesmo. Tira da consciência dos meus irmãos toda demanda, toda cobrança, e coloca no coração deles, ó Deus amado, a clareza do suprimento da parte do Senhor. Eu os abençoo e declaro que todo fardo é removido, todo peso, toda cobrança é retirada, porque debaixo desta nova aliança, deste novo casamento, o padrão é muito mais elevado, muito mais santo, mas é o Senhor que cumpre para cada um de nós. Nós descansamos e sabemos que o Senhor é que está mudando a nossa vida de dentro para fora. O Senhor está operando em nós o teu querer e o seu realizar, e nós vivemos no suprimento celestial que vem da parte do Senhor, que a tudo nos supre, em nome de Jesus, amém.